Boa tarde, querido irmão, querida irmã. Nós estamos aqui mais uma vez para refletirmos um pouco sobre a palavra de Deus. Essa semana nós temos falado sobre 4 fundamentos da igreja, descritos em Mateus 16, de 13 a 19. Não é? É muito importante a gente refletir sobre esses fundamentos, porque num tempo em que os templos estão fechados, nós precisamos entender que a igreja é muito mais do que o templo. Não é? Nós somos muito mais do que as placas que nos representam. Não é? E aí, aqui, Jesus faz uma pergunta crucial aos seus discípulos, que foi: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, assumindo a palavra, cheio do Espírito Santo, ele fala: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus responde a ele: olha, Pedro, sobre essa afirmativa sua, sobre esta verdade específica, eu vou edificar a minha igreja. Não é? Então, o primeiro fundamento que Jesus coloca aqui sobre a igreja é a sua própria pessoa. Jesus, a igreja, ela é, por definição, cristocêntrica. Né? Toda a Bíblia aponta para Jesus. Os evangelhos todos apontam para Jesus. Né? Jesus foi enfático em dizer: eu sou o pão, eu sou a ressurreição e a vida. Antes que Moisés existisse, eu sou. Não é? Em João 3, não é? Ele vai dizer, o apóstolo João vai dizer que Deus fincou a sua cruz no meio da história para que todo aquele que olhe para a cruz, não é, a semelhança do que Moisés fazia com a serpente no deserto, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim todos aqueles que olharem para Cristo, de qualquer ponto da história humana, eles serão salvos, né? Porque foi para isso que Jesus se manifestou, para salvar. Não é? Então, o segundo princípio é que Jesus chegou para Pedro e falou: Pedro, você é uma pedra, você é Petros, isso, né? Então, nós somos, a igreja, ela não é uma organização humana, a igreja é um organismo vivo, não é? O apóstolo Pedro vai dizer isso em 1 Pedro 2,5, vai dizer que nós somos pedras vivas. O apóstolo Paulo, ele vai fazer uma analogia muito interessante sobre a igreja e um corpo, né? E esse corpo é composto de vários membros, com vários dons, com vários talentos, né? Há uma sincronia no exercício desses talentos, não é? Quando um sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos se alegram, diz a palavra, não é? Nós estamos vivendo nesse momento de isolamento social, mas nós não podemos deixar, né, de ligar para os nossos irmãos, de estar junto. Fico feliz em saber que alguns irmãos, né, têm se reunido virtualmente através das redes sociais. Não é? Isso revela a verdadeira igreja do Senhor, né? Que ela não depende dessas estruturas físicas. Não é? O terceiro fundamento que Jesus falou foi: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Não é? Então, o que significa a porta? A porta é o limite. Não é? Eu dei um exemplo, por exemplo, do portão da minha casa. O portão da minha casa, ele faz limite entre a minha casa e a rua. A rua, ela não invade o espaço da minha casa, né? E nem a minha casa está dentro da rua, né? Então, as portas, elas delimitam. Então, eu entendo que Deus está dizendo que a sua igreja, ela é fundada sobre princípios e valores que são firmes, não é? A ideologia do inferno, ela não está dentro da igreja. Mesmo que a gente, ao estudar a igreja, entenda que muitas heresias, né, chegaram à igreja, mas lá em 2 Timóteo 2,19, o apóstolo Paulo vai dizer que Deus tem um selo sobre os seus. Deus conhece os seus.
os seus filhos, né? E todo aquele que proclame o nome do Senhor, que invoque o nome do Senhor, se guarde de tudo aquilo que é injusto, né? Então, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. A igreja, ela é apegada à palavra de Deus, não é? Nós temos agora o quarto princípio, quando Jesus chega e fala assim: as chaves, eu te darei as chaves do reino de Deus, né? Eu te darei as chaves do reino. Tudo que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. As chaves do reino de Deus falam de um governo. Eu entendo aqui que Jesus está colocando uma função governamental sobre a igreja. Ele está dizendo que a igreja, ela tem poder de ligar e desligar coisas na terra e essas coisas serem reconhecidas no céu, não é? Em Mateus 18, essa mesma analogia vai aparecer, mas vai aparecer de uma maneira assim mais prática, né? Porque vai dizer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. E qualquer coisa que eles concordarem, né? Qualquer coisa que eles orarem e concordarem, eu também vou realizar. Não é? A Bíblia fala sobre essa questão. As chaves, elas representam um segredo, não é? Se eu te dou uma chave, com essa chave você vai abrir uma porta, mas as chaves, elas são específicas, né? Não adianta eu te dar qualquer chave, não é? Você já viveu a experiência de ter uma porção de chaves e não sabe de onde elas são, não é? Então essas chaves são chaves inúteis. E às vezes nós olhamos para a igreja hoje e vemos a igreja assim, né, com muitas coisas, muitas chaves, mas essas chaves, elas não são aplicadas, não é? Então, o que na verdade o Espírito Santo está falando para nós? É que Deus, ele nos dá princípios através dos quais, né, nossas vidas são abertas, não é? Então eu já vivi a experiência, né, de ter irmãos que me ajudassem, né, em várias áreas da minha vida, por exemplo, na área financeira, não é? Então existem princípios, chaves de administração financeira na Bíblia. Existem chaves que falam, que dizem respeito à vida familiar. Existem chaves que dizem respeito à santidade, não é? Então várias situações na nossa vida, elas exigem uma chave, né? Deus nos dá uma chave através da sua palavra, através do conselho, né, do seu Espírito Santo sobre nós, não é? Então essas chaves, elas são aplicáveis às nossas vidas pessoais. Existem chaves, por exemplo, na situação do país atualmente, não é? E aí eu tenho visto muito um versículo sendo dito agora, né? Está sendo muito usual, né? Que se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, jejuar, eu ouvirei e sararei a terra, né? Isso é uma chave. Quando o povo de Deus todo se une, né, e ora pela nação, e nós vemos então a graça de Deus se manifestar, Deus promete: eu sararei a terra, né? Então, amados, a igreja, ela tem, ela tem uma função, é manifestar o reino de Deus na terra, não é? E essa manifestação não é só dentro da igreja, é principalmente fora da igreja, né? A igreja, ela precisa ter uma expressão fora do templo, não é? E o que está dizendo aqui é que Deus está nos dando chaves, né? Chaves que vão marcar esse mundo, que vão trazer o reino de Deus do céu para a terra. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar, não é? Venha o teu reino, faz a tua vontade. É dessa forma, né, que o reino de Deus se estabelece na terra. E Deus tem nos dado chaves na sua palavra, né? Através da oração e através do princípio da palavra, nós podemos ligar e desligar muitas situações para que se adequem ao reino, à vontade de Deus. Amado, Deus abençoe sua vida. Fique na graça do Senhor.